Estamos de volta aí hoje falando aqui, né, no nosso Mais Saudável sobre os mitos e as verdades aí da alimentação. E eu deixei uma pergunta pendente, essa relação do café da manhã. Todo mundo fala, né, gente, que o café da manhã é realmente a principal refeição que a gente deve fazer, que a gente não pode pular de jeito nenhum o café da manhã. E aí, as outras não têm tanta importância assim? Realmente, o café da manhã é o protagonista do nosso dia, doutores? Então, realmente existem alguns estudos, principalmente realizados no Reino Unido, na Universidade de Newcastle, onde eles pegaram grupos de voluntários sadios e fizeram uma comparação dos níveis desses hormônios que o Eduardo comentou até há pouco tempo, falando de níveis de insulina, de glucagon e de glicemia ao longo do dia, dependendo do horário da refeição mais copiosa ou da maior refeição do dia. Existem alguns resultados preliminares que realmente demonstraram que aquele grupo que deixou a sua maior refeição para o horário de manhã teve um ciclo de liberação desses hormônios mais regular, evitando esses picos que o Eduardo estava comentando, que eles não são muito adequados porque eles podem dar muita fome em algum momento, fazendo com que a gente coma a mais do que a gente precisa. Então, isso talvez tenha relação à liberação de alguns hormônios importantes que ciclam entre o dia e a noite. Nós chamamos de hormônios de ciclo circadiano, principalmente cortisol e melatonina. Então, é provável que se a gente conseguisse comer um pouco mais, uma refeição um pouco mais balanceada e mais copiosa durante o período da manhã, talvez a gente consiga níveis mais estáveis desses hormônios durante o dia. É óbvio que tem aí um fator cultural importante. Então, aqui no Brasil, a gente acaba deixando as maiores refeições para o almoço e para o jantar. Em países europeus de clima mais frio, eles acabam fazendo a maior refeição no horário da manhã. Mas é tão interessante como que a cultura pode influenciar o nosso hábito alimentar ao longo do tempo, que recentemente eu participei de uma pesquisa de como eram os hábitos alimentares dos brasileiros na época de Dom Pedro I e Dom Pedro II. E como eram? É interessantíssimo, porque como não tinha luz elétrica, a hora que anoitecia, todo mundo já ia se encaminhando para a cama. Uhum. E eles acordavam muito cedo. Quando tivesse a primeira luz do dia, eles já acordavam. Então, eles almoçavam às 9 da manhã. Almoçavam às 9 da manhã. Nas cartas entre a princesa Isabel e as suas amigas, Adelaidinha, a Condessa de Barral, elas comentam sobre isso. Elas almoçavam às 9 da manhã e jantavam às 4 da tarde. Era assim que o brasileiro vivia. Tomava-se banho uma vez por semana. Eram hábitos completamente diferentes do que a gente tem hoje. Tanto hábitos de roupa, de alimento e de cultura. E iam dormir muito cedo. Uhum. E a gente não pode dizer que isso seja certo ou errado. Existe sempre um acoplamento entre as necessidades do dia a dia. Hoje em dia a gente vive uma vida conectada, rápida, estressante, de muita produtividade, e a gente precisa ir adaptando os nossas tradições alimentares a esse tipo de rotina. Então, podemos dizer que a gente precisa usar muito bom senso. Bom senso. Essa é a grande palavra. Mas é legal a gente também ter o hábito de não pular as refeições, né? Fazer as refeições adequadamente naquele horário estabelecido, culturalmente, que a gente tem hoje. Então, tomar o café da manhã, né? A se alimentar nesse intervalo com algo gostoso, nutritivo. Depois vai para o almoço. Da mesma forma acontece... Desculpa, acontece para o jantar e assim por diante. É verdade que tem muita gente que fala assim, olha, depois das 7 horas da noite eu não como mais nada, porque engorda. Tudo que eu ingeri depois das 7 horas da noite, eu engordo. Isso é verdade? Então, depende o perfil da pessoa. Numa grande análise, ela se torna uma verdade. Por quê? Normalmente, depois das 19 horas, é o período que você chega em casa, relaxa, é a minoria das pessoas que vai fazer atividade esse horário, vai para uma academia, vai correr ou algum tipo de esporte. E o que acontece? Os hormônios, o que o Dr. Roberto estava comentando,
o ciclo circadiano dos hormônios, eles tendem a começar a ter um declínio de determinados hormônios que vão facilitar o acúmulo de gordura no corpo. Então, a ingestão de um carboidrato, e sendo esse carboidrato um carboidrato de alto índice glicêmico, traduzindo que a gente vai absorver rápido e rapidamente vai aumentar a insulina e ser armazenado em gordura no corpo, a chance de acontecer isso é alta. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que tem uma prática de atividade noturna, vai para academia, vai fazer uma luta, algum tipo de atividade física, o pré-treino dele pode ser um carboidrato, o pós-treino dele também pode ser um carboidrato, que ele não vai ter tanto problema em relação à questão de engordar nesse horário. Mas, no geral, a gente tem que tomar cuidado com o carboidrato noturno e a quantidade e qual tipo de carboidrato está sendo ingerido. Perfeito. Outra dúvida também, ó, tá aqui na minha mão. Tomar 3 litros de água. Ah, meninas, tem que tomar no mínimo 3 litros de água diário. É mito ou é verdade? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Cada um de nós tem um sistema de controle de sede no cérebro. Quando o nosso corpo detecta que está faltando água, nós somos basicamente 75%, 80% do nosso organismo é composto de água. Então, sangue, líquor, lágrima, suor, urina, tudo isso é composto basicamente de água. O intestino precisa de muita água para funcionar. E nós temos então aquela tradição, aquele costume de que a gente só vai beber água se a gente tiver sede. Mas na verdade, quando a gente tem bastante sede, significa que o nível de hidratação já caiu bastante. Então, no cérebro existe um pequeno gatilho, um botãozinho, que é acionado e a gente começa a ter sede. Mas seria interessante a gente começar a perceber que talvez seja bom a gente tomar um pouco mais de água antes de ter muita sede. Principalmente no idoso, os pacientes idosos, os pacientes geriátricos, eles têm esse sistema de, vamos dizer assim, de alarme de sede um pouquinho desregulado para baixo. Então a gente vê idoso com confusão mental, idoso com problema de esquecimento, idoso com queda da capacidade cognitiva e intelectual, e se começam a pesquisar doenças sérias como demência, Alzheimer, e a gente vai ver, esses pacientes não estão bebendo água adequadamente. Não se hidratam, né, doutor? Então a gente precisa tomar água um pouquinho antes de ter muita sede. Mas esse lance 3 litros, 4 litros e meio. Uma regra básica, você pega 30 ml vezes o seu peso corporal. 30 ml vezes o meu peso corporal, é isso? Sim. Então, Vamos fazer todo um mundo exemplo, pode fazer Eduardo. em casa, né? Um 70 adulto quilos. de 70 quilos, 2 litros e 100 ml. Fácil, fácil. Entendeu? E esse líquido vai estar dividido num suco, no leite, enfim, não só água. Não só na Você água. lembrando que se você consumir suco, leite, também vai entrar na conta. Boa. Tem pergunta que vai vir agora das ruas. Pode chegar. Tenho uma dúvida com relação ao ovo. Eu gostaria de saber se realmente ele aumenta o nível do colesterol, porque ele é muito indicado para a gente que pratica esporte, né? Eu tenho essa dúvida e gostaria de esclarecer. Muito obrigado. E aí? Excelente pergunta. É. O ovo, por anos, foi colocado como vilão, entendeu? As pessoas se preocupavam muito com o aumento do colesterol, do triglicérides, a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, e uma meta-análise recente, feita por uma universidade americana, provou de uma forma brilhante que a gente deve consumir muito ovo. E consumir o ovo inteiro. O ovo, ele é o segundo melhor alimento. Ele só perde para o leite materno, ok? E esse medo, esse mito em relação ao ovo, ele deve ser aos poucos e cada vez mais agora informado à população. Então, hoje, eu na prática do meu dia a dia, eu consumo uma média de 3 a 4 ovos, ok? Não tenho problema com colesterol, não tenho problema com triglicérides. A questão da prática de atividade física relacionada ao ovo, a gente associa a albumina presente no ovo, que ela ajuda muito na manutenção e ganho de massa magra dos músculos, né? E, enfim, todas as vitaminas presentes nessa gema, nessa clara, é muito bom. Doutor, perfeito. O senhor falou agora sim, né? Que consome de 3 a 4 ovos inteiros. Inteiros.
eu consumo assim, diariamente 10 ovos. Ok. Aí eu pergunto, eu posso usar as claras? Quantas claras eu devo usar? Porque dentro desses 10 ovos que eu consumo diariamente, eu só uso uma clara. Você está jogando o melhor do ovo fora. Eu sei que então, tem uma gordura assim, rica ali. É né? riquíssimo em proteína, é riquíssimo em vitaminas, praticamente todas as vitaminas. Do ovo se gera uma vida, para você ter uma noção como é completo o que tem ali dentro. Então, esse receio, esse medo, com esse estudo grande, com essa meta-análise, a gente realmente enxergou e viu que não precisa ter medo. Eu acho que você vai falar, poxa, mas então, meu eu posso consumir, por exemplo, as 10 gemas? Tudo bem, vai. Acredito que seria Fica um muito, número né? elevado. Mas falar de 6 ovos inteiros, a gente não vai estar falando algo negativo ou que vá prejudicar De a jeito sua nenhum. saúde. Muito não. pelo contrário, né? Sim, você... Eu acho o ovo também, como o senhor falou agora, eu não tinha pensado com essa poesia, né? Que do ovo sai uma vida, enfim. Mas eu acho um alimento extremamente rico, benéfico e eu consumo pra valer. Fora que eu adoro. Mas tem muita gente também que tem alergia, né? E aí como que a gente descobre essa alergia? É uma reação imediata? Sim, a alergia clara do ovo ao ovo é uma alergia alimentar com o quadro clássico de alergia. Placas vermelhas, às vezes a coceira, né? Alteração da pressão, dificuldade respiratória. Isso a gente tem testes que se realiza hoje de placas cutâneas sem a ingesta do alimento para saber se a pessoa tem ou não essa alergia também, né? Então, normalmente a pessoa sabe e já informa o médico na consulta ou em algum procedimento cirúrgico. Bom, eu quero saber se esse é um mito ou verdade. Batata doce ajuda aí a reduzir a gordura abdominal? Porque a batata doce agora é a protagonista, é a rainha. E a gente vai saber disso daqui a pouquinho, tá? Segura. Porque é o seguinte, eu tenho algo aí que vai te ajudar, sim, a eliminar de uma vez por todas 6 quilos de gordura abdominal. Pode acreditar. E tá aqui, gente, olha só, essa cápsula, mas ela vale ouro, gente. Você sabia que 52% da população brasileira está acima do peso? E tudo começa assim, você fica um pouco fora do peso, logo depois vem o sobrepeso e quando você vê, pronto, você está obeso. E aí é o problema, porque a obesidade virou, sim, uma epidemia mundial, né? E isso vem, gente, se tornando aí cada vez mais normal e é um assunto muito sério. Por isso, eu te pergunto, você já ouviu falar aí da pílula, vou até virar, seca a barriga, mas é para secar mesmo, secar com saúde. Esse tratamento vai te auxiliar aí na perda de peso corporal. Você vai emagrecer até 6 quilos de gordura abdominal. Sabe aquela gordurinha que todo mundo odeia, que ninguém quer ter de jeito nenhum? Aquela gordurinha aqui na barriga, aquela no culote. Pois é, gente, com esse tratamento revolucionário, você, além de perder peso, elimina aí de 2 a 3 centímetros na linha da cintura. Por quê? A pílula seca a barriga tem fórmula exclusiva de redução de abdômen. Ela age quebrando aí as moléculas de gordura, transformando gordura em energia. Uma coisa boa! Além disso, protege o seu organismo para você aí não absorver as gorduras ruins. Dessa forma, gente, obriga o seu organismo a queimar a gordura extra do seu corpo. Então, não perca mais tempo de jeito nenhum. É saúde para você. Pega o telefone, liga agora mesmo para sua pílula seca a barriga e pode dar adeus aí a 6 quilos de gordura abdominal. Liga para sua saúde, 0800 724 2288. 0800 724 2288. Chega de promessas, né, gente? Ninguém aguenta mais. Comece hoje mesmo aí a emagrecer com a pílula seca a barriga. E o que é legal, você vai emagrecer com saúde, porque essa pílula está testada, é aprovada, está há 12 anos no mercado. Então pega o telefone e liga 0800 724 2288. Você vai fazer o seguinte, vai ligar, vai falar, tô aqui ligadinha no Mais Saudável, tô vendo a Cissa e eu quero o meu kit. Eu quero comprar a pílula seca a barriga. Vai ter desconto especial para você? Claro que vai ter. E tem mais, gente. Entrega grátis. Aquela entrega assim, na faixa para você, para as primeiras aí 80 ligações. E o pagamento
Ai, tá tão facinho, em 6 vezes no cartão. Então, gente, não perde tempo não. Vamos lá, vamos dar um jeito aí, 6 quilos. Ó, tchau, tchau, tchau. Pílula seca barriga. Pega o telefone e liga 0800 724 2288. Arrebentou esse produto. Eu vou e volto voando. Ah, tá assim, ó, de mito e verdade, aqui no Mais Saudável. Me espera.